A gente recebe um convidado. Os Estados Unidos ampliam sanções econômicas contra a Rússia, mas seguem evitando participar diretamente do confronto armado. A gente recebe o cientista político, professor de Relações Internacionais da Facamp e especialista em política externa dos Estados Unidos. Professor que conversa com a gente agora, seja bastante bem-vindo, Pedro Costa. Tudo bem, professor? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no Jornal da Manhã, Adriana, Tiago. Bom dia, o prazer é nosso, viu, professor? Outros países vão se envolvendo nessa crise cada vez mais, que parece não vai se resolver tão rápido. E a Rússia engrossou bastante o discurso contra especialmente os Estados Unidos e também todo o Ocidente, professor. Exatamente. O discurso vai ficando cada vez mais forte, né, contra a Rússia, o cerco vai se fechando. A ideia é essa. Quer dizer, agora mesmo eu vi uma notícia que a Associação Internacional de Felinos excluía os gatos russos da sua associação. Quer dizer, só para a gente ter uma ideia, né? Alguns restaurantes em São Paulo estavam abolindo o estrogonofe e a vodka do seu cardápio, né? Quer dizer, isso mostra como é que daqui para frente a banda vai tocar, ou seja, é uma exclusão cada vez maior da Rússia na chamada comunidade ocidental, né? Dos estados, né? Agora, com relação a essas sanções especificamente, elas mostram essa atuação mais forte dos Estados Unidos, capitaneada pelos Estados Unidos, como os Estados Unidos vão liderando essas sanções, porque essas sanções vão afetar o mundo todo, mas os Estados Unidos numa posição mais privilegiada que a Europa, né? E mostra uma certa divisão da Europa, né, por parte dos aliados da OTAN, que num primeiro momento se unificaram contra a Rússia, porque a guerra atinge diretamente a Europa. Sim. Que vai ter a crise migratória, vai sofrer a crise energética, né, certamente, mas com relação às sanções, percebe que essas sanções, a Europa, ela não se unifica junto com os Estados Unidos. Mostra pela primeira vez, desde que a guerra começou, uma fratura no bloco da OTAN, no bloco atlanticista. Me parece que isso é um ponto importante para a gente notar nesse momento da guerra. Ô, professor, agora há pouco a gente acompanhou também uma fala do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pedindo para que a OTAN amplie o poderio militar. Porque o que a OTAN vem fazendo é simplesmente deslocando a infraestrutura militar para países do entorno da Ucrânia e não não há a previsão de uma invasão da Ucrânia pela OTAN ou por países da OTAN. O senhor acha que a Ucrânia vai continuar pressionando a própria OTAN nessa ajuda? Isso pode elevar a temperatura dessa guerra? Olha, esse é o desenho, Tiago. Num primeiro momento, né, cada vez mais o Zelensky e o governo ucraniano, enquanto eles conseguirem se manter no poder, não resta ao Zelensky outra alternativa que não pressionar a OTAN. E não resta à OTAN outra alternativa que não seja abandonar o Zelensky, que não seja abandonar o Zelensky a sua própria sorte, ou melhor, ao seu próprio azar, né? Porque perceba que o que a OTAN faz com a Ucrânia e com o governo Zelensky de um lado, projetar a imagem do Zelensky, né? O Zelensky, ele vira um herói ocidental nesse momento, é aplaudido na Confederação do Parlamento Europeu, no Parlamento Britânico, enfim, nas grandes cadeias globais de entrada nos Estados Unidos, de TV, de comunicação. Mas a grande verdade é que não há um soldado europeu ou norte-americano, atlanticista da OTAN, lutando ao lado dos ucranianos. Eles não mandam tropas para lutar contra a Rússia. Porque o exército europeu sabe que não pode bater de frente com o exército russo. Isso é uma evidência, é empírico, né? O exército russo é o exército mais forte da Europa. O único exército que pode bater de frente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão entrar, o Biden deixou claro. Não vão entrar porque significaria uma guerra total, né? Uma guerra nuclear, ninguém quer isso. Então, quer dizer, há uma tensão pelo lado do Zelensky para pedir um apoio da OTAN, que vai mandando remédios, vai mandando capacetes, né? No limite pode tentar mandar armas, mas não manda um apoio efetivo. Então ele fica abandonado. E por outro lado, enquanto isso, o Putin avança com seu exército. Quem sofre?
quem sofre são os ucranianos. Depois os europeus, que vão sofrer com as sanções energéticas, vão bater na Rússia, mas vão bater neles. Por isso se racha nas sanções. Professor, se o senhor pudesse fazer um exercício de achismo, quais seriam os planos de Putin agora? Alguns deles teriam sido frustrados no meio do caminho. O que poderia fazer parar a guerra? E outros países ainda devem ter que interferir, sim, militarmente? O senhor disse que os Estados Unidos dizem que não, que seria o único país que poderia entrar nessa crise, nesse conflito. Isso ainda pode vir a acontecer? Professor, Adriana, tá aí, ouve a gente. Pode seguir, perdão. Não, desculpa, a minha conexão, enfim, não está muito favorável aqui. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, se não qualquer coisa, vocês me reiteram aí, por gentileza. Ok, a gente ouve o senhor muito bem. Então tá perfeito. Esse era o meu único medo aqui. Eu tô essa semana no meio da montanha aqui, mas enfim, excepcionalmente, né? Mas sempre atendendo a PAN com muito carinho. Então, o que pode ser feito, né? Claro, primeiro, é difícil fazer esse exercício, a sua pergunta ela é muito provocativa, mas certamente o que poderia ter sido feito? Poderia ter sido feito uma diplomacia mais vigorosa, né? Mais inteligente por parte do governo democrata, sobretudo, por parte do Biden, por parte do Blinken, o secretário de Estado dos democratas, do Biden. Né? Agora você percebe que o Zelensky, no começo da semana, deu uma declaração dizendo que a OTAN, enfim, que a Ucrânia não precisa mais entrar na OTAN, que isso é negociável. Bom, tudo isso começou a partir do momento que o Zelensky foi eleito em 2019 e pleiteou uma cadeira da Ucrânia à OTAN. E o governo Biden aplaudiu, quer dizer, pôs fogo no pavio. O Putin está há 20 anos, desde que ele foi eleito em 2000, avisando, olha, há uma red line aqui, há uma linha vermelha, há um cordão vermelho. Daqui a OTAN não passa, vocês já foram longe demais. Os acordos de 89 entre Bush pai e Gorbachev foram quebrados. Quando o muro caiu, eles disseram, não vamos avançar com a OTAN no extremo da Europa Oriental. Houve 5 ondas de expansão, 5. E agora o Putin está fazendo o que ele vem falando há 20 anos e foi sumariamente ignorado pelo Ocidente. Ele está reagindo. Claro que nada justifica a guerra, mas a geopolítica do poder funciona assim. É isso. E, bom, se houvesse uma articulação melhor por parte da diplomacia norte-americana com esse governo ucraniano, nada disso teria acontecido. É um fato. Porque o Putin está avisando isso faz tempo. Enfim, é assim. Então, agora tem que se resolver isso o mais rápido possível, né? Isso tem que ser claro por parte dos ucranianos. Os Estados Unidos têm que entrar com a diplomacia forte, mas o que eles estão fazendo é o contrário. Eles estão isolando mais a Rússia. E ao isolar a Rússia, eles jogam a Rússia no braço de quem? Da China, que essa sim é o principal, digamos assim, desafiador do Ocidente. Então, é uma série de equívocos que não para no médio e no longo prazo, do ponto de vista ocidental e atlanticista. Preocupação no momento em nível máximo, hein? Deixa eu agradecer o professor Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais da Facamp, também especialista em política externa dos Estados Unidos, autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. Professor, obrigada pela participação, pela entrevista. Boa quarta-feira. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia a toda a comunidade aí da PAN.